Bem, a gente começou o nosso estudo da dinâmica, falando a respeito das leis do movimento. A gente estudou essas três leis, né? A lei da inércia, a lei da força e a lei da ação e reação, que compõem um arcabouço teórico que nos permite estudar, então, a dinâmica dos corpos. Então, de acordo com essas três leis, então a gente sabe que a depender das interações entre as partículas, elas vão se movimentar de uma forma ou de outra. A gente pode deduzir, então, a partir dessas leis, qual é o movimento. A primeira lei diz para a gente que quando não tem nenhuma força atuando sobre o corpo, ou quando essas forças se equilibram, aquele corpo ele vai manter o mesmo estado de movimento. Então, ele vai se manter com velocidade constante ou em repouso, caso ele já esteja em repouso. A segunda lei, a lei da força, ela nos diz que quando já existe uma resultante de forças, ou seja, quando eu faço a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre uma partícula, o efeito dinâmico dessa resultante é acelerar o corpo. E uma vez que a gente conhece a aceleração, que é determinada tanto pela força resultante quanto pela massa, ou seja, pela medida da inércia do corpo, uma vez que a gente conhece a aceleração e conheça a velocidade inicial e a posição inicial do corpo, a gente consegue a priori determinar, então, formalmente pelo menos, determinar qual vai ser o comportamento da velocidade do corpo, qual vai ser o comportamento qual vai ser a evolução dele no espaço, ou seja, qual vai ser a função temporal que nos dá o espaço em função do tempo, certo? Mas todo esse arcabouço teórico ele não vai funcionar a menos que a gente tenha conhecimento, a gente consiga aplicá-los, né, em situações físicas reais. É, ele é um arcabouço teórico bastante abstrato que, a menos que a gente tenha conhecimento de algumas interações, como essas interações elas podem ser representadas como forças, não vai servir de nada. A gente tem que ter conhecimento de algumas forças. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje. A ideia desse vídeo, então, é apresentar algumas forças bastante usuais que podem ser utilizadas em algumas situações, aliás, que vão ser estudadas em algumas situações e que vai nos permitir determinar como que a partícula vai se movimentar ou não. Bem, então, nosso estudo hoje então é da aplicação das leis do movimento. Bem, então, para começar o estudo, a gente tem que ver algumas forças, certo? A primeira força que eu vou mostrar aqui é a força peso, que nada mais é do que uma força que se deve à interação gravitacional entre quaisquer duas massas. Esse estudo o estudo da força gravitacional é feito com um pouco mais de detalhes no estudo da gravitação, da teoria da gravitação universal de Newton mesmo. Mas o que a gente pode dizer a respeito disso agora? A gente pode dizer que qualquer corpo que esteja próximo à superfície da Terra ou próximo de qualquer corpo que seja extremamente massivo, como a Terra é extremamente massiva, ele vai sofrer a atuação de uma força peso. A força gravitacional, ela realmente é uma força muito pequena. Ela só vai ser considerável quando tiver massas muito grandes. Então, apesar de a gente dizer que quaisquer corpos que tenham massa atraiam uns aos outros, é uma força atrativa, eu não consigo sentir uma mão minha atraindo a outra, por mais que as duas tenham massa. Eu preciso ter uma massa muito maior do que isso. Então, é uma força atrativa que depende das massas. Então, normalmente a força-peso ela é estudada no contexto em que um desses dois corpos que estão interagindo ele é muito mais massivo do que o outro. Então, ele tem uma massa muito maior do que o outro. Então, por exemplo, na superfície da Terra, a força-peso é uma força que é vertical para baixo, porque a força ela é uma força atrativa. Como eu estou perto da superfície da Terra, a força ela atua no sentido de atrair para o centro da Terra, né? Para o centro de massa da Terra. Então a força-peso ela é uma força vetorial, é um vetor, né? A gente normalmente representa pela letra P, cuja intensidade depende da massa do corpo que está sofrendo a atuação da força-peso. Então, a força-peso que atua sobre mim depende da minha massa e depende do vetor aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, a gente assume que ela tem um valor constante na superfície da Terra, é uma aproximação, mas ela depende da distância que a gente está com relação ao centro da Terra. Tá? Então,
a força-peso, então ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade ela é vertical para baixo, então a força-peso também é vertical para baixo. E o módulo da força-peso é dado pela massa vezes a gravidade. Então, se a gente fizer um referencial, né? Se a gente adotar um referencial em que eu tenho um eixo vertical para cima, positivo para cima, o eixo Y, aqui a força-peso é sobre um determinado corpo, então ela vai ser, vamos dizer que sobre esse corpo aqui vai ser vertical para baixo, a aceleração da gravidade é vertical para baixo também, de maneira que de forma vetorial, em termos do versor desse eixo aqui, eu posso escrever a aceleração gravitacional como menos g na direção j. O sinal negativo é só para indicar que está no sentido contrário ao sentido positivo do eixo. Aproximadamente na superfície da Terra, no nível do mar, é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai ter pequenas variações, mas está ali na casa de 9,8, 10. Tá? Então, esse é o valor. E a força-peso, eu posso escrever também na forma vetorial, vai ser menos a massa vezes a gravidade na direção j. É claro que, já que eu tenho uma força, né, a força sobre um corpo que está interagindo com a Terra, eu vou ter também a reação. Né? Então, vamos dizer que isso aqui é a Terra, certo? Tem um corpo aqui perto da superfície da Terra. Se atua a força-peso sobre esse corpo, essa força-peso, então vai atuar uma força com a mesma intensidade, sentido oposto no centro da Terra, né? No centro de massa da Terra, que vai ser a reação. Então, a gente espera que da mesma forma como a gente é acelerado em direção ao centro da Terra com aceleração de aproximadamente g, a Terra também tem alguma aceleração no nosso sentido. A gente promove alguma aceleração, aceleração sobre a Terra. Acontece que a inércia da Terra é tão grande que praticamente essa aceleração é completamente desprezível. A gente pode até fazer uma estimativa disso, considerando aqui, por exemplo, a massa da Terra está da ordem de 6 vezes 10 e 24 kg. Tá? Vamos supor que esse corpo que está aqui na superfície, ele tem a massa para facilitar os cálculos, vamos colocar 60 kg. Tá? E vamos dizer que a aceleração local da gravidade, só para facilitar os cálculos, também é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, para a gente determinar qual seria a aceleração promovida sobre a Terra devido a essa força-peso, então eu tenho que utilizar a segunda lei de Newton, né, em que a resultante sobre a Terra, a força resultante, vai ser a força-peso. Né? Então, a força resultante é dada pela força-peso, né? Nesse caso aqui, o módulo da resultante é igual ao módulo do peso sobre a Terra, e o peso é a massa vezes a gravidade. Então, a resultante sobre a Terra vai ser a massa do corpo que está sofrendo a atuação, né? E a aceleração da gravidade, isso aqui vai dar 600 newtons. Então, a resultante sobre a Terra é 600 newtons. Agora, se a gente quiser saber o quanto ela está sendo acelerada, né? Então, a massa da Terra vezes a aceleração da Terra vai ser igual aos 600 newtons. Ou seja, a aceleração da Terra vai ser 600 dividido por 6 vezes 10 elevado a 24. Dividido por 6 vezes 10 a 24. Isso daqui vai dar aqui a aceleração da Terra, vai ser 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 24, né? O 6 cortou com 6. Então, a aceleração vai dar algo da ordem de 1 vezes 10 elevado a menos 22 metros por segundo ao quadrado, que é um valor ridiculamente pequeno. Então, a gente pode para valores de massa usuais, com toda certeza a gente pode desprezar a aceleração promovida sobre a superfície da Terra. Não tem nenhum problema considerar a Terra, né, nessa perspectiva como referencial inercial. Existe uma reação sobre a Terra, mas só que a inércia da Terra, a massa da Terra é tão grande que não vai promover praticamente nenhuma aceleração sobre ela. É interessante notar, aqui eu trago um tema só para mencionar, que se a gente perscrutar, dar uma olhada nos livros dos livros de física, com relação ao conceito de peso, a gente vai encontrar uma ligeira divergência entre eles. Enquanto alguns definem o peso como a força, outros vão tratar o peso somente como
uma somente como um módulo, mas enfim, somente antes de entrar nessa questão, uma questão muito importante é que o peso não deve ser confundido com a massa, né? A massa do corpo. Inclusive, o peso é uma força, então a gente mede o peso com a unidade de força, né? Então a unidade do peso é 1 newton, enquanto que a unidade de massa no sistema internacional é o quilograma. Tá certo? Então, as pessoas usualmente falam que vão pesar, elas vão obter o valor da massa que elas é a massa que elas vão medir. Existe uma relação entre essas duas grandezas através dessa expressão, né? Que a força-peso ela é a massa vezes a gravidade, mas só que elas não são idênticas. Uma coisa interessante só de notar é que a massa, essa massa que aparece na expressão da força-peso, ela é uma massa que se deve a, a massa na expressão se deve à interação gravitacional. A razão por que ela aparece nessa expressão é muito diferente da razão por que ela aparece, que a massa aparece na expressão da força resultante, né? Que a resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa massa que aparece na segunda lei de Newton, ela é uma medida da inércia. Eu sei que quanto maior essa massa, maior vai ser a dificuldade de mudar o estado de movimento do corpo, porque para manter o produto constante, né? Quanto maior a massa, a aceleração tem que ter um valor menor. Agora aqui, dada a origem da interação dela ser gravitacional, essa massa aqui ela cumpre um papel de massa gravitacional. Então, poderia ser que a massa inercial, né, a massa da lei de Newton, tivesse um valor diferente da massa gravitacional, que é a massa da força-peso. Acontece que essas duas, até hoje, pelo menos, de acordo com todas as evidências experimentais, elas têm o mesmo valor. A massa inercial é igual à massa gravitacional. Então, a mesma massa que impõe uma certa dificuldade para acelerar um corpo, aquele mesmo valor, é a massa que vai quantificar a interação gravitacional entre desse corpo com algum outro corpo dentro do campo gravitacional. Na verdade, é uma diferença teórica, mas, enfim, em termos práticos, essas duas grandezas têm o mesmo valor. Tá, agora quanto aos livros, se a gente olhar, se a gente tentar ser um pouco rigoroso com relação à definição, a gente vai olhar em alguns livros que definem o peso simplesmente como magnitude da força gravitacional. Então eles entendem que, bem, a força gravitacional é a força que pode ser escrita como massa vezes a gravidade, e que a força-peso, na verdade, vai ser o módulo dessa força. Talvez porque eles entendam que, como não é nenhuma interação nova, então talvez introduzir o peso como o nome de uma nova força pudesse dificultar o entendimento, mas na verdade até que não. Então, por exemplo, aqui no Halliday, o Halliday traz que o peso é igual ao módulo da força gravitacional. Ele separa muito bem as coisas. Se você olhar no livro do Tipler também, aqui está a versão em inglês, o weight, o peso, né? O peso ele é a magnitude da força, ou seja, o módulo daquela força. Ele não é nenhuma força nova. Aqui eu tenho um outro livro também que traz a mesma ideia, né? Tá vendo que essa equação é a equação escalar, em que o peso é igual a massa vezes o módulo da aceleração da gravidade. Outros livros eles já identificam o peso com a própria força gravitacional, então eles não distinguem as duas coisas. Falam, essas duas coisas são idênticas, então é só um outro nome para a mesma força. Que é, por exemplo, o livro do Young que a gente está adotando nesse curso. Ele entende que a massa, que o peso é a própria força gravitacional. Tem outros livros também, inclusive os livros de ensino médio, normalmente, eles trazem essa definição de que a força-peso, como aqui, por exemplo, o livro do Gaspar, o livro do Hello, que a força-peso é a força gravitacional, que o peso, então, seria a própria força gravitacional, não seria simplesmente um módulo. E, por fim, a gente tem outros livros, aqui eu trago o exemplo do Moisés, em que ele diferencia os dois conceitos. Ele traz a definição de força-peso, que força-peso é a própria força gravitacional, e que o peso,
né, seria a magnitude. Então ele traz dois conceitos. A força-peso, para deixar claro que é uma força, é a própria força gravitacional. Então eu posso escrever a força-peso dessa forma, certo? E que o peso seria então somente o módulo dessa força, a magnitude dessa força. Essa definição é interessante porque você distingue dois conceitos, né, e a gente vai adotar ela nesse curso, quando a gente falar. Se bem que o próprio contexto, muitas das vezes, ele já deixa claro do que a gente está falando, mas só para a gente tomar um cuidado de que, principalmente quando, quando vocês estiverem trabalhando com aula, né, sendo professores, de que muitos vocês podem encontrar definições diferentes a partir do material com o qual vocês estão estudando. Mesmo um conceito simples como esse, de peso da força-peso, ele pode mudar de um livro para outro, tá? Mas essencialmente está tratando do mesmo fenômeno. Tá, partindo para outra força, a gente tem a força normal. Bem, a força normal é uma força de contato entre duas superfícies. Então, sempre que eu ponho duas superfícies em contato, como aqui, por exemplo, um bloco sobre uma mesa, eu vou ter uma força entre as duas. Então, é aquela famosa lá que o pessoal, principalmente que não é da física, gosta de falar, né, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, quando eu ponho dois corpos em contato um com o outro e eu comprimo, eu faço uma compressão, né, entre esses dois corpos, aqui, por exemplo, o bloco está comprimindo a mesa, porque ele está sendo atraído para o centro devido à força gravitacional ou à força-peso. Como ele está comprimindo a mesa vai exercer uma força sobre esse bloco que é conhecida como força normal. Essa força normal, ela tem esse nome porque ela é normal aliás, ela é normal à superfície de contato. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma superfície planar, né? Se eu tenho uma superfície planar, como essa aqui de cima, você pode notar que a força normal, representada aqui pela letra N, ela tem um ângulo de 90 graus com qualquer direção aqui do plano. Então faz 90 graus aqui nessa direção, na outra direção, ela simplesmente tem um ângulo de 90 graus com aquela superfície. Então, essa força normal, ela vai tanto aumentar quanto maior for a compressão sobre o corpo. Na verdade, a gente não tem uma expressão para determinar o módulo dessa força, a magnitude dessa força. Ela vai ter o valor necessário, dependendo da situação. Então, nesse caso aqui do bloco, por exemplo, o bloco está sendo imagina que esse bloco está aqui em equilíbrio sobre a mesa. A gente sabe que quando a gente põe um corpo sobre a mesa, ele vai manter o equilíbrio a menos que ele rompa as ligações químicas da mesa e quebre o material, né? Vamos assumir que isso não vai acontecer. Então o bloco está sendo atraído por uma força gravitacional para baixo e tem a força normal devido ao contato dele com a superfície. É importante notar que essas duas forças aqui não são um par de ação e reação. São duas interações diferentes. A reação da força gravitacional está lá no centro da Terra, que é uma força de interação com a Terra. A força normal, que é a força que a superfície exerce sobre o bloco, a reação dela está sobre a mesa. Então vai ter uma força com a mesma intensidade da força normal, mas só que em sentido oposto aqui sobre a mesa. A origem dessa força, na verdade, é muito simples. Se você pensar que quando você tenta, através desse contato, você tenta romper essas ligações químicas, vai ter uma reação, né? Vai ter uma deformação daquela superfície e essa deformação vai gerar uma força contrária a esse corpo que está tentando invadir. Então, se eu construir o diagrama de corpo livre aqui para o bloco, ou seja, se eu representar todas as forças que estão atuando sobre o bloco, eu vou representar o bloco como um pequeno círculo, um pontinho aqui, né? Tem a força gravitacional para baixo e a força normal. Como eu sei que ele está em equilíbrio nessa situação, então essas duas forças têm o mesmo módulo. Para cancelar a força gravitacional, precisaria que a força normal tivesse a mesma intensidade, a mesma magnitude. Então, para esse caso, a força normal, então, ela vai ser igual à massa vezes a gravidade.
Mas, mais uma vez, isso aqui é uma coisa que é episódica. Isso aqui depende da situação. Imagina, por exemplo, aqui que você tem um corpo que está sendo comprimido contra uma parede vertical. Então, eu estou exercendo uma força externa aqui, certo? E ele está em equilíbrio, certo? Ele está em equilíbrio. Então, eu tenho a força externa, exercida aqui comprimindo ele contra a parede. Como eu estou comprimido contra essa superfície, a superfície vai exercer uma força normal, vertical, aliás, vertical não, é normal a superfície para fora da superfície, então essa força, esse vetor verde. Eu tenho a força-peso, né, devido àquele bloco, e para equilibrar a força-peso, vamos imaginar que eu tenho um atrito entre as duas superfícies. Então vai ter uma força de atrito aqui contrária à tendência do corpo cair, né? Fazendo o diagrama de corpo livre aqui, eu tenho que então ter que, para ter o equilíbrio, eu tenho que a força tem que ser igual, aliás, a força resultante tem que ser igual a zero em cada uma das orientações. Então, no sentido horizontal, essa força verde tem que cancelar com a força azul. Então, nesse caso, a força normal, ela não vai ser igual à força peso, mas vai ser igual a essa força externa de compressão contra a superfície. O que já é bem diferente aqui que a força peso, na verdade, está equilibrando com a força de atrito. Então essa é a força normal. Uma outra força que vai aparecer com bastante frequência é a força de atrito, que é uma força de contato também, né? Depende do contato entre duas superfícies e ela é contrária ao movimento relativo entre essas duas superfícies. Contrário ao movimento ou contrário à tendência de movimento. A gente vai ver isso com um pouco mais de clareza um pouco mais no futuro, mas se você tem um corpo deslizando sobre a superfície, vai atuar uma força contrária a esse movimento relativo. Tanto é que se você parar de exercer força empurrando esse corpo aqui, né, se você parar de exercer essa força, depois de um determinado tempo ele vai parar, porque a resultante vai ser essa força de atrito, e essa força de atrito ela vai exercer uma aceleração é, contrária à velocidade, então vai diminuindo o módulo da velocidade até que o corpo pare. Uma outra força também bastante comum é a força de tração ou tensão numa corda. Então você está aqui utilizando uma corda para puxar um outro objeto, você não tem contato direto com o objeto. Tá, é a força que você exerce ao puxar a corda, ao tracionar a corda, né? Então, aqui nesse exemplo, ele está puxando a corda. Essa corda ela acaba cumprindo o papel de transferir a força que você exerce sobre ela para o corpo que está amarrado na outra ponta, que é algo que a gente pode observar pela experiência sensível nossa, né? Que a gente pode puxar uma corda que ele vai puxar o que está lá na outra ponta. Então, se a corda for uma corda ideal, que é uma corda que não tem inércia, né? Ou seja, que a massa dela é igual a zero, então a força que eu exerço numa ponta, ela vai ser transferida até a outra ponta. Então imagina aqui que a força que a mão está exercendo, vamos chamar de uma força externa, é a força F, tá certo? E que esse bloco aqui está sendo puxado com velocidade constante, então eu tenho um problema de equilíbrio. Então essa força externa, aqui que a mão está exercendo, imagina, sobre um ponto aqui da corda, ela está sendo equilibrada pela tensão na corda. Então a tensão na corda vai ser exatamente a força, vai ser exatamente igual à força que está sendo solicitada ali pela mão. Como a corda não tem inércia, toda essa força que está sendo tracionada aqui, ela vai ser transferida para outra ponta da corda. Então a corda exerce sobre o bloco uma força de tração, puxando, né? Então no sentido da corda, que tem esse mesmo valor. Ela consegue transferir. Se eu tivesse uma corda que tem massa, então parte dessa força que está sendo exercida nessa ponta daqui ela seria utilizada para, imagina que eu estou acelerando todo o corpo, para acelerar a própria corda. Porque a corda teria então inércia. Uma utilidade uma utilidade para essa força, para o uso dessa força em sistemas mecânicos, é mudar a direção de uma força que você está aplicando, do esforço. Então, por exemplo, eu quero puxar esse bloco aqui na direção horizontal. Eu posso utilizar uma polia e uma corda e fazer um esforço na direção vertical, certo? Então, essa força vertical está sendo
ela está sendo transferida para outra ponta da corda e aqui ela vai ter a direção horizontal. Então ela serve muito para mudar a direção de um determinado esforço. Então aqui, por exemplo, um outro problema da polia, você quer levar um determinado corpo para, sei lá, para o segundo andar de uma construção. Enfim, você pode puxar a polia para baixo, não precisa necessariamente puxar para cima, como, como seria se eu não tivesse a corda. Então, uma utilidade para a corda é mudar a orientação com que você está solicitando a corda. Tá, então esses são alguns poucos exemplos de forças que a gente vai ver em sistemas mecânicos e que já servem para exemplificar as aplicações das leis do movimento.